Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é interessantíssimo tanto para a área de concurso quanto para a sua vida pessoal, tá? Que é planejamento. Sempre que eu começo uma semana, eu começo a minha semana planejando. E pô, parece bobeira, mas isso me ajuda muito a me manter no foco. Mas antes de falar como que eu fazia, eu queria ler um pedacinho desse livro aqui, ó. Um ano em 12 semanas, que fala justamente sobre planejamento. É algo simples que eu vou ler aqui, mas tem uma profundidade importante. Trabalhar com base em um plano tem 3 benefícios claros. E quais são esses 3 benefícios? Reduz o número de erros, poupa tempo, garante o foco. Mário, você vai falar sobre que tipo de planejamento nesse vídeo? Eu quero falar para você do planejamento semanal, tá? Eu não quero falar para você do planejamento de estudos, porque vocês sabem que eu tenho uma mentoria para concurso público e eu também planejo os estudos para os meus alunos, como, por exemplo, eu entrego metas para que eles façam diariamente. Tá? Não é esse o planejamento que eu vou falar aqui. O que eu vou falar para você é um planejamento um pouco maior. É um planejamento em que você engloba também o planejamento de estudo. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Imagine que essa régua, eu sempre dou exemplo com essa régua. Essa régua aqui, eu não sou patrocinado pela leitura, gente. É porque eu acabo comprando o livro lá e pego essa reguinha. Essa régua aqui, ela seja a sua semana. Imagina que essa lapiseira seja o planejamento de estudo. O planejamento de estudo, ele está dentro da sua semana. Vou botar aqui atrás que você não vai ver. Tá? O que eu estou falando não é esse planejamento aqui, é esse daqui, ó. O planejamento da semana, tá? E como é que eu faço, gente? Vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? Porque a minha ideia é que eu mostre para você a importância de planejar, tá? Que a gente já acabou de falar aqui, que é reduz o número de erros, poupa tempo, garante o foco. Quero falar um pouquinho sobre cada ponto desse. Eu vou falar também para você, fiz uma colinha aqui, gente, como eu faço e vou te dar uma missão no final, tá? Fique até o final, porque essa missão vai ser importante. Quando você fala que planejar reduz o número de erros, e é real, gente. Quando você planeja, normalmente você começa já a sua semana fazendo aquelas coisas que são importantes para você e que você não vai esquecer. Tá? Então, o reduz o número de erros, ao meu ponto de vista, ele é basicamente o seguinte: você tem algumas missões para cumprir. E se você não tem planejamento, há uma grande probabilidade de você empurrar essas missões para frente. E aí, chegando mais na metade da semana, você cansado, você não faz aquela missão ou faz ela de forma errada, tá? E ela era importante. Então, você estava cansado, acabou fazendo de forma errada ou não fez. Ou seja, você cometeu um erro, tá? Então, quando você planeja, normalmente você costuma colocar as suas principais tarefas já como iniciais, tá? Poupa tempo. Isso parece ser contraditório, mas quando você faz um planejamento, você está poupando tempo, apesar de gastar um tempo planejando. Por quê? Quando você não tem as metas claras para cumprir durante a sua semana, você acaba batendo muita cabeça. Você acaba se pegando em alguns dias sem fazer nada, sendo que tem missões para cumprir. Ou seja, você acaba gastando tempo. Então, em regra, quando você sabe certinho, poupa tempo, tá bom? Isso é claro, tá? Tem aqueles exemplos clássicos, né, que a gente escuta que o japonês, quando vai fazer alguma coisa, ele gasta tantos por cento, aí eu vou chutar aqui um percentual aqui, 70% planejando e 30% executando, um exemplo. E aí o brasileiro, quando vai fazer alguma coisa, passa 80%, 20% planejando e 80% executando. 20% é muito ainda, o brasileiro não planeja. Aí começa a ter essas comparações, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas quando você planeja, a sua execução ela é muito mais rápida e ela é muito melhor, tá? Então você acaba, sim, poupando tempo, tá? Garante o foco. Gente, esse daqui eu acho que é o mais importante. Isso aqui é muito importante, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos, o foco é o mais importante. O foco
mantenha você firme naquilo que você tem que fazer. Quando você planeja, você organiza aquilo na sua cabeça de modo que você está garantindo o foco naquilo que é mais importante, tá? Eu já planejei fazendo no papel, eu já planejei usando aplicativo, eu já planejei criando dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, já planejei por lista de tarefas. Não existe o formato correto, mas o que é importante eu sentava todo domingo, era todo domingo mesmo, gente, e planejava a minha semana, tá? E aí, o que eu planejava na minha semana? Dependendo da época, se eu estava estudando, planejava ali o horário que ia estudar, o que ia estudar, quesito do trabalho, eu via as tarefas que eu tinha mais importante no meu trabalho, já planejava ali para tentar executar já no início da semana. E aí, quesito esporte também, se eu estava fazendo academia, se eu estava correndo, planejava qual dia que ia correr, qual dia que ia para academia. Então fazia meio que um planejamento geral, tá? Que é o planejamento dessa régua aqui que eu falei, né? É o planejamento maior. Fazia um planejamento e colocava um monte de planejamentos pequenos dentro dele, tá? E sempre que eu começava a semana, isso foram muitas semanas, gente, muitos anos fazendo isso, tá? Até hoje eu faço isso, tá? Então sempre quando eu começava a minha semana, eu já chegava na segunda-feira, acordava cedo, isso me motivava a acordar cedo para executar as missões daquele dia que eu tinha combinado comigo mesmo, aquelas tarefas, né? E, e eu percebi, aí foi engraçado isso aqui, gente, que quando a gente repete diversas vezes aquela ação, ou seja, planejar e tentar executar durante vários anos, você começa a achar um modus operandi de ação sua, sabe? Ou seja, a gente vai envelhecendo e a gente começa a entender como é que o nosso organismo funciona, como que o nosso cérebro funciona. E o que acontecia? Nesse quesito planejamento, eu planejava no domingo, segunda, terça, eu fazia tudo bonitinho, gente, bonitinho. Ou seja, eu conseguia evoluir bem a semana, já na segunda e na terça. Quando chegava na quarta, eu já estava muito cansado. E aí eu percebia que eu caí o rendimento assim, de planejamento, da execução do planejamento. E se eu não tivesse um novo, como se diz, uma nova motivação na quarta, normalmente na quinta e na sexta eu já não conseguia cumprir o meu planejamento. Ou seja, planejamento de 5 dias, eu cumpri ali 3 dias de planejamento e os outros 2, praticamente eu ficava gatinhando não é a palavra certa, eu ficava meio que tentando cumprir, mas não conseguia cumprir. Tá? Então eu comecei a perceber depois de um tempo isso, e aí o que eu fiz? Eu incluí na quarta-feira, tipo uma reunião comigo mesmo, entendeu? Na quarta-feira, já mais pela manhã, logo que eu acordar na quarta-feira bem cansado, porque eu já tinha feito planejamento na segunda, na terça, já tinha executado tudo que planejou. Quando a gente planeja, normalmente a gente planeja até muito mais do que a gente tem condições. Então, eu na segunda executei bem, na terça executei bem, na quarta-feira estava cansado, mas andei a executar. Aí na quarta-feira, o que eu fazia? Eu olhava o meu planejamento por completo novamente e fazia algumas modificações de acordo com o meu cansaço ali, né? E, e isso me motivava a tentar seguir até sexta-feira naquele plano. Conseguia, não era sempre que eu conseguia, mas eu fazia isso, tá? Então, é, eu tinha o meu domingo para planejar e, ao mesmo tempo, eu tinha a quarta-feira para poder dar aquele impulsão, aquele impulso na execução daquele planejamento, tá? Ou fazer uma alteração, ou seja, a palavra iterativo, ou seja, o planejamento ele é iterativo, ele é dinâmico, né? Então, quarta-feira eu utilizava para fazer essa alteração, para tentar chegar até sexta-feira com o planejamento correto, tá? Executado, ou pelo menos um percentual grande executado, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a missão que eu quero te passar, tá, gente? Quero passar isso. Você estuda para concurso, ou você não estuda para concurso, você estuda para outra prova, ou você nem estuda, você está querendo estudar, por exemplo, ou você nem quer estudar, você está assistindo esse vídeo porque você achou interessante o tema e você quer começar a planejar. Comece planejando no domingo à noite. Domingo à noite é o melhor dia, meu ponto de vista, para você planejar, tá?
porque a gente tem aquela máxima de tudo, a gente começa na segunda. Eu não sou bolado com essa máxima, não. Eu começo na segunda, às vezes eu começo na sexta-feira também, alguns projetos. Mas assim, você planejando no domingo à noite, que é o momento que você está descansando ali para iniciar a semana, normalmente as pessoas fazem isso, né? Que tem aqueles programas mais relax que tem na televisão. Senta, pega um papel, uma caneta, tá? E faz aqui tipo uns tracinhos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai de segunda a sexta, tá? E aí você já define ali uns pontos importantes na sua vida. Trabalho, estudo, academia, tá fazendo dieta. E aí você coloca lá uma lista ali falando dieta do dia, academia do dia, vou fazer a corrida, vou malhar. Aí você vai botando um cheque, bota 3 ou 4 metas ali para você executar no dia, é bem simples mesmo, e tenta executar durante a semana, os primeiros 5 dias, tá? E aí chega na quarta-feira, se você quiser dar uma olhada, modificar alguma coisa, teve um dia que eu não consegui ir para academia, então eu vou jogar esse dia para sexta-feira, porque é um dia que estava livre para mim, e aí você faz a sua organização, tá? E aí mantém esse hábito de planejar. Porque, como ele falou aqui, reduz o número de erros, poupa tempo, porque você vai aprender que esse planejamento é muito rápido mesmo, e garante seu foco. Ou seja, segunda-feira você já vai acordar com o objetivo de cumprir o planejamento. E cumprir esse planejamento vai te levar a algum lugar, porque você está fazendo coisas que vai te levar a algum lugar. Então você vai cumprir as metas que vão ser importantes para você, tá? Então o objetivo é cumprir o planejamento, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e grande abraço.